Pronto, pessoal, voltamos aqui. Eu testei aqui, tá? Gravou aí, gravou, saiu o áudio, tá? O meu vídeo aqui. Então, graças a Deus que não afetou aqui o captador do áudio aqui, nem nada, tá? Mesmo com esse problema aqui, o celular. Então, eu testei agora o vídeo que eu gravei aqui, tá? Ele gravou, saiu, né? Então, vamos gravar agora a segunda parte, né? Do tema de hoje, voltamos para a segunda parte, né, pessoal? Qual é o tema que a gente estava falando aí? O que é que a gente falou aí na primeira parte? Tomei um suco de goiaba ali para a garganta ficar boa, tá, pessoal? Porque essa noite aí, tá, pessoal, me tiraram do corpo aí, tá? O meu espírito aí, eu senti, você viu que eu contei na primeira parte, né? Nossa, pessoal, e entrei naquele túnel assim de era transparente. Eu me senti que esses seres alienígenas ele estava me observando, tá? Ele estava me observando. Não sei se foi me abduziu, tirou do corpo, né? Espiritualmente me levou para esse lugar onde lá eu ficava batalhando, correndo lá, pessoas estavam querendo me pegarem. Tinha lá parecendo que era um negócio de, assim, com polícia, uma vestimenta de militar, né? Com arma correndo atrás de mim. Tinha bicho também, alguns bichos estranhos. Tinha cachorro assim, selvagem, correndo atrás de mim, né, pessoal? E eu lá tentando me escapar. Mas graças a Deus, tá, pessoal? Deu tudo certo. Então, pessoal, o que é o tema que a gente falou aí na primeira parte? O que é o pensamento positivo? Então, pessoal, o que é que a gente viu aí na primeira parte? O que é esse pensamento? Ele diz que é uma atitude mental que envolve focar o resultado bons e esperançoso, em vez de se conectar com aspecto negativo ou problemático de uma situação. É uma prática que envolve impactar positivamente a saúde mental e física, ajudando a lidar com o estresse e a dificuldade com mais eficácia. Então a gente viu aí, né, na primeira parte que é é uma atitude mental, então o pensamento vai fazer com que envolva o sentimento, né? Crie uma esperança para aqueles. Então, tem que estar desperto, tá, pessoal? E tem que ter uma visão holística. Foi o que a gente falou no próximo bloco aí, não foi? No primeira parte, não foi? Aonde a gente parou nessa visão holística que você precisa ter para você ter essa positividade. Por quê? Se você só pensa que existe essa realidade, está vivendo aqui, quando essa realidade aqui para você fica ruim, então acabou a sua esperança. Entende? Acabou a sua esperança. Pode ser através de uma doença que lhe deixe na cama, alguma coisa que aconteça, que paralise você, alguma coisa. Então, aí será que agora você acabou a esperança dessa sua pessoa? Entende? Você tem que ver além disso, tá? Tem que ver além. Vai entrar nessa positividade, tá? Aí vai trazer o quê? Equilíbrio, saúde mental para você, né? Você não vai ter estresse. Você vai viver uma vida mais leve, pessoal. Quem é desperto, ele tem uma vida mais leve, tá? Já é para ajudar as outras pessoas, tá, pessoal? Aí aonde a gente parou, pessoal? A gente parou aqui, segunda parte, né? Na vida pessoal, o otimismo melhora a conexão com os amigos, familiares. Pequenos gestos de gratidão fortalecem o vínculo e reduz o desentendimento.
cultivar um olhar positivo, transformar a qualidade das interações diárias. Então, quando a pessoa é positiva, tá, pessoal? Ela tem gesto de gratidão, fortalece o vínculo, né? Com seus amigos, seus familiares, né? Entra numa conexão. Ele vai ver que você é uma pessoa que tem uma frequência boa, tá? Mas pode acontecer ao contrário também, que alguns, não aceitando a sua frequência, tá? Ela vai de encontro a você, vai atacar você, vai querer tirar você da frequência. E isso é o inimigo no couro da pessoa. Às vezes até são pessoas da nossa família, tá? Pode acontecer o contrário, porque ele está resistindo à frequência que você está trazendo, pessoal. A vibração, você está com o pensamento trazendo coisas positivas, então você está emanando uma frequência boa, então isso incomoda essas pessoas, tá? Entende? O que mais? O pensamento, ele fala, o pensamento influencia as suas ações, e as suas ações influenciam toda a sua vida. Então, pessoal, o pensamento influencia que você tome uma ação, vai mexer com o seu emocional e a sua ação vai influenciar toda a sua vida. De acordo com o que você colocou, pode ser positivo ou negativo. Isso vai depender do seu pensamento. Se você tem de ver o lado positivo, aquele erro que você cometeu vai ser mais uma oportunidade de aprender algo novo. Então, algo que a gente cometeu errado, tal, aconteceu, né? Mas é uma oportunidade de a gente aprender se você tem esse pensamento. Se você não tem esse pensamento, você vai ficar reclamando, dizer que Deus não gosta de você, ninguém gosta de você, então você vai entrar nesse lugar de vítima, então, numa negatividade. Entende? O que mais, pessoal? Cadê? Aqui. Ele fala, os pensamentos são magnéticos, emitem uma frequência poderosa, capaz de influenciar as pessoas, as coisas à nossa volta. Então, o pensamento que você está pensando, seja ele positivo ou negativo, tá? Esse pensamento é magnético, ele vai estar emanando um magnetismo, uma frequência aí poderosa para o ambiente que está à sua volta. Agora a pergunta é pensamentos bons, positivo ou pensamento maus, negativo que você está pensando, pessoal? É isso que você tem que mudar, tá? Porque é magnético, essa energia é magnética. Então, quando você lança, o que é magnético vai voltar para você. Não tem como. Ele fala, são magnéticos, emitem uma frequência poderosa capaz de influenciar as pessoas e as coisas à nossa volta. De acordo com esse conceito, né? Quando você pensa positivo, entra em uma frequência positiva e atrai coisas benéficas para a sua vida. O pensar negativo causa o efeito inverso. Então, é claro. Então, qual é a minha pergunta? E por que sempre temos que pensar positivo? Por causa disso, pessoal. Se a gente sabe que o nosso pensamento é uma energia, uma frequência magnética que a gente está lançando, a gente que é desperto. Então, o que é que a gente tem que fazer, pessoal? Trabalhar nossa mente, nossas emoções, para que entre nessa frequência positiva, para atrair coisas benéficas para a nossa vida. Coisas boas, frequências boas, pessoas boas, até espírito, tá? Espírito bom, os anjos, os mentores estejam do nosso lado. Mas às vezes você está pensando ruim, está com mau pensamento, está nos que você vai atrair para o que para o seu lado?
Você vai atrair espírito maligno, pessoas malignas também. Você vai atrair coisas negativas, pessoal. Então, é por isso que a gente tem que sempre buscar ter um pensamento positivo, pessoal. Porque é a nossa proteção, tá? Mas um pensamento positivo é equilibrado, sabendo que as coisas ruins estão acontecendo e a gente vai ter que entender aquilo. Aquilo também vai cooperar para o nosso bem, tá? Tem que entender tudo isso. Aí o que mais? Ele fala, o corpo, a mente e o espírito devem ser entendidos como um campo de energia que precisa estar em equilíbrio. Então, é essa tríade, né? O corpo, a mente e o espírito precisa, a gente tem que entender que é um campo de energia. O nosso corpo também é energia. É espiritual, sabia disso? O nosso corpo físico é energia aqui. Eu agora fui fazer uma merenda ali, me alimentar, eu estou colocando esse alimento que ele tem uma química que vai gerar aqui no meu estômago, vai gerar uma energia, né? Gerar a glicose, o açúcar para dar energia para eu ter aqui ânimo, movimento. Porque se eu não comer, eu fico fraco aqui, ó. Irmão, o espírito. Eu não vou conseguir falar, tá, pessoal? O espírito. Entende? Então, porque tá fraco, ele precisa comer. Então, por isso que a gente precisa comer, se alimentar, alimentar o corpo. Então, como é que você agora trabalha a mente também? Como é que você alimenta o espírito? Ele se alimenta de quê? De feijão? Entende, pessoal? A gente precisa entender isso e estar em equilíbrio em todas essas camadas, pessoal. Aí ele fala, a tríplice energia, magnetismo e holismo. Então, é a tríplice, é a tríade, né? Que é energia, magnetismo e holismo. Para você ter que ter essa tríplice pensamento, visão, tá? Do homem, né? Aí ele fala, a crença é que a mente atuaria como um imã, capaz de vibrar com força suficiente para atrair objeto e acontecimento. Então, a crença, então, é a mente e coração. Então, a crença está no coração. Então, o sentimento. Então, para dar força, porque aí é como um imã, vai atrair coisas, tá? Por isso que tudo, quando a gente coloca o sentimento, a gente atrai, pessoal. Não tem como. É assim que funciona. É o universo aqui quântico que a gente está. Eu disse a você que eu ia juntar aqui, você viu? Na primeira parte eu juntei psicologia, depois psicanálise. Agora eu estou unindo aqui espiritualidade com física quântica. Tá? Eu disse a você, não foi, pessoal? Esse vídeo aqui vai ter essa mistura. Porque não tem como falar do pensamento, né? Sem juntar essas misturas tudo. Tá? É só meu vídeo que você vai ver isso aqui, tá? A irmã ficou procurando alguém que misturasse as coisas. Ela ficou vendo o vídeo aí, né? Mas é isso, cada um fazendo a sua parte, né, pessoal? Aí ele fala, assim a palavra holismo, do grego holos, né? Que vem do grego, né? Que significa todo. Então, por isso que holismo vem de, como é que se diz? Da palavra grega holo, que significa todo. Então, é você ter uma visão do todo. Você precisa ter essa visão. Aí ele fala, temos que buscar essa visão. Então, a visão do todo. Para que você tenha um pensamento positivo. Se você só fica olhando para uma parte, pessoal, né? O que é que acontece? Você está aqui só nessa visão, acreditando que é só isso aqui. Se você aqui não tem uma vida aqui que você esteja se dando bem aqui,
como é que vai ficar a sua positividade? Você vai cair. Por isso que a fé em Deus é para trazer essa positividade. A fé em Deus é por isso que não pode matar a crença das pessoas, não pode matar. A pessoa tem que colocar a crença no verdadeiro. Entende? A gente tem que orientar que se a pessoa está numa crença errônea, a gente fazer com que ela coloque aquela crença no verdadeiro. É através do conhecimento, mostrando para ela, e ela vai tomar decisão. Essa pessoa vai tomar decisão em colocar a crença dela no verdadeiro. Não é para tirar a crença da pessoa, é para que ela coloque a crença, a visão dela naquilo que é verdadeiro, tá? Ele fala, para podermos superar os acontecimentos negativos que enfrentamos em nossa realidade. Então, por que a gente tem que ter essa visão de o holismo, né? Que eu até gravei aqui, o que é a visão holística. Porque holismo vem de holística, né? Vem do holismo, que do grego é holos, que significa todo. Então, por que temos que ter essa visão do todo? Para superar os acontecimentos negativos que enfrentamos nessa nossa realidade. É para isso, pessoal. Senão você não vai entrar numa positividade. Você não tem emprego, você não tem nada aqui, você está numa dificuldade, o que é que você vai ficar reclamando? Mas se você tem confiança em Deus, não, tudo dá certo, tudo vai dar. Então você vai, essas coisas não vão lhe afetar. Tá, pessoal? Tomar mais um gole de suco de goiaba. Muito bom, tá? Então, pessoal, precisamos ter essa visão. Aí ele fala, outro ponto que contribui para o conjunto de influência é o apelo crescente do consumo desenfreado da sociedade em que vivemos. Para muita gente, o pensamento positivo é mais um meio de ter, comprar e possuir. Então, a gente é influenciado por isso, né, pessoal? Por essa matrix que você tem que ter, comprar, possuir. Você tem que ter as coisas. Então, ele acha que o pensamento positivo é se você tem alguma coisa. Se você não tem alguma coisa, não comprar, não possuir nada, então a sociedade ele está contribuindo para esse apelo crescente do consumo desenfreado, né? Então é um consumo desenfreado, pessoal. E as pessoas estão buscando preencher o vazio, que esse vazio é preenchido pela espiritualidade, tá? Aí tá tentando preencher com essas coisas materiais. Então, tá entrando nesse consumo desenfreado. Às vezes a pessoa nem precisa de nada, tá? Tem lá as coisas lá, mas ela vai vir propaganda. Então, as propagandas, tudo estão incentivando para que a gente pense, entre no desequilíbrio. E tem pessoas que acham que só vai ser feliz se ele ter algo, né? Tem pessoas que acham que eu vou ser feliz se eu tiver um apartamento, um carro zero na garagem, se eu tiver uma conta lá, um dinheiro no banco, aí eu vou ser feliz. E tem pessoas que colocam esse sonho, fica nessa positividade aí de ter, de comprar, de possuir algo. Quando não consegue, se frustra, né, pessoal? Quando consegue, vai perceber que aquilo não preencheu o vazio. Aí o que é que vai acontecer com essa pessoa? Ela fica, poxa, eu pensei que isso ia me dar uma felicidade muito grande, mas não está me dando, não. Isso está acontecendo com pessoas, tá? Que às vezes veio de uma escassez, né? É pobre, e aí começou a ter as coisas aí, né? Muitos famosos, acontece isso. Quando ela começa a ter as coisas, começa a ter até o que ela não quer, mas não preenche o vazio dela, tá? Tem pessoas no meu canal assim, tá, pessoal?
Então, elas estão percebendo que aquilo não está preenchendo. É o que está faltando? Você não tem dinheiro? Não ganhou dinheiro, não ganhou milhões aí? Por que não está feliz? Entende, pessoal? Que felicidade não tem nada a ver com isso. Aí ele fala, a fé em Deus e no trabalho da espiritualidade está cada vez mais dando lugar à crença verdadeira no poder do homem. Então, o homem ele está percebendo que ele precisa da fé em Deus, trabalhar a espiritualidade, está buscando. Você vê agora porque as pessoas estão despertando espiritualmente, né? Por causa disso, né? Ou na mente do homem. Em vez de esperar por uma religião, então, os homens agora não estão esperando por uma religião. As pessoas estão trabalhando a sua espiritualidade e a conexão com Deus, com a conexão verdadeira com Deus, o qual está contribuindo para um pensamento positivo. Então, é o que está acontecendo agora com as pessoas, estão despertando, tá, pessoal? Eles agora não estão dependendo de buscar Deus de uma religião aí, de um grupo religioso. É o que aqui a gente não tem religião aqui, tem grupo nenhum, né? Não é o grupo do irmão Samuel. Qual é o nome? É o do grupo do irmão Samuel. Tá? Aqui a gente é o grupo, tá? Aqui é o grupo, é pessoas que estão pensando tal, mas é o grupo de Cristo, tá, pessoal? É o grupo que traz a visão da espiritualidade de Cristo. Então, tem pessoas que estão despertando e não estão esperando para poder entrar numa religião, para se encontrar, para trabalhar a espiritualidade. Ela está trabalhando a conexão separado de grupo religioso, o qual está contribuindo com um pensamento positivo para essas pessoas. É a gente aqui, né, pessoal? A gente está fazendo isso, né? Entende? Trabalhando esse lado espiritual da gente, sem a gente estar vinculado a nenhum grupo religioso, né? Tentando melhorar, estudando espiritualidade, todo o conceito, estudando aqui. Eu estou agora nesse vídeo estudando psicologia, psicanálise, estou estudando física quântica, né? E agora vamos estudar a Bíblia, tá, pessoal? Vamos lá? A gente está fazendo isso sem estar em algum grupo, né? Aí a pergunta é, será que a Bíblia fala sobre esse pensamento positivo, pessoal? Será que os apóstolos, Cristo, está mandando a gente cuidar para ter uma positividade ou não? Vamos ler, né? Vamos ler aí. Por enquanto ainda você tem Bíblia aí, né? Você tem Bíblia na sua casa aí? Mas se não tiver Bíblia, busca a Bíblia online aí, você vai ver aí. Por enquanto ainda tem Bíblia. Aí ele fala, Colossenses 3, versículo 2. Mantenham seus pensamentos nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Então, o que é que ele que o apóstolo está falando? Como manter os nossos pensamentos? Então, manter um pensamento positivo, pessoal. Não nessas coisas terrenas, tá buscando. Isso pode fazer com que você fique só com um pensamento só na terra, pessoal. Então, vai trazer uma negatividade. Nosso pensamento tem que estar no alto, nas coisas positivas, na vibração correta da espiritualidade, no amor, na alegria, tá? É onde a gente tem que firmar nosso pensamento. O que mais? 1 Coríntios 1, 10. Irmão, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem um com o outro, não no que falam, para que não haja divisões entre vocês, antes que todos estejam unidos num só pensamento e um só parecer. Então, os irmãos, quando está reunidos, é em um só pensamento e um só parecer. Esse unido aqui não é unido fisicamente, não, tá, pessoal? Unido em pensamento. Porque tem grupo aí religioso
que as pessoas estão ali no mesmo local, né? Que ele diz que é a igreja, estão todo mundo ali junto. Mas cada um com um pensamento totalmente fora do outro. Está fora. Se vocês. Porque vocês têm que unir, tá no mesmo pensamento, para unir essa energia, essa força, concordar na mesma coisa para que aquilo aconteça. É por isso que Cristo falou: se 3 ou 2 pessoas concordarem na terra, será concordado no céu. Tem que estar em concordância. É isso que a igreja é, no pensamento, tá? Tá unido no pensamento. Porque mesmo as pessoas indo aí, ó, vão para a igreja, mas cada um está em um pensamento ali, pessoal. Não está no mesmo pensamento da verdade, né? Então, tá fora da espiritualidade. Aí o que mais, pessoal? Nossa, Filipenses 4:8. Finalmente, irmão. Então, tá falando com o irmão, né? Tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente e digno de louvor, pense nessas coisas. Então, o que é que o apóstolo está ensinando aqui para os irmãos? Ele não pense besteira, pense naquilo que for nobre, correto, boa fama, tudo bom. Então, por que ele está mandando você pensar nessas coisas? Porque sua vibração vai estar elevada, pessoal. Se você estiver pensando bobagem, sua vibração vai estar fora. Os apóstolos sabiam, pessoal, sabia que é a gente trabalhando o nosso pensamento, a nossa consciência, a nossa emoção, é que a gente se achegava mais a Deus e à espiritualidade. Eles sabiam disso. Física quântica, né? Aí o que mais, pessoal? Aí vocês que estudam física quântica, olha o versículo aí, tá? Aí ele fala, 1 Pedro 5, versículo 8. Esteja alerta e vigie. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão rugindo, procurando a quem possa devorar. Então, pessoal, o inimigo, ele trabalha. Então, se você está num pensamento negativo, né, você vai atrair o inimigo para você. Ele vai lhe devorar. Mas se você está num pensamento bom, então esteja em alerta. Não, o pensamento não entre para você não entrar no limiar do inimigo, do diabo, que ele quer devorar você. É isso. O que é que a gente tem que vigiar? É o nosso pensamento, o nosso comportamento. É isso que a gente tem que vigiar. O diabo está aí, a gente não pode empatar o diabo, ele está agindo aí, tá? Fazendo o trabalho dele aí, a gente não pode. A gente só tem que vigiar é a gente. É o nosso comportamento, a nossa emoção, nosso pensamento, é isso que a gente tem que vigiar. Entende? O que mais? Provérbio 4:23. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a vida. Então, guarda o coração, que ali está a emoção, né, pessoal? Na hora que você pensa, começa a mexer com o seu coração a emoção, né? Então, guarda isso aí. E você guarda como? É através de Cristo, né? Por isso que ele disse, não esteja inquieto por coisa alguma, né? E Deus vai guardar o seu coração em Cristo Jesus. Aqui, ó, é o que ele fala aqui, ó, Filipenses 4, versículos 6 e 7. Não andeis ansioso por coisa alguma. Aí, ó, vocês que é ansioso aí, tá? Não ande ansioso, mas em tudo pela oração. Por que a ansiedade dá nas pessoas? É o pensamento, pessoal. O pensamento que está descontrolado. Está lá no futuro, então, dá ansiedade.
Você tem que fazer, por isso que a meditação é boa para equilibrar essa mente, começar a equilibrar com as emoções do aqui e do agora. Você está vivendo, a sua mente está mandando você viver uma coisa, uma emoção que ainda nem aconteceu. Ansiedade. Entende? Ele não andeceu por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica e com ação de graça, então seja agradecido, né? Apresente o seu pedido a Deus, né? Peça a Deus, mostre aí, Deus, a minha dificuldade. Oh, meu Deus, é isso aí, me socorre aí. Tá? E a paz de Deus que excede todo entendimento, então, a mente, né? Guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. É claro, então vai guardar, se você está na frequência de Cristo, busca essa frequência, vai estar guardado suas emoções e sua mente. Você não vai ser afetado por essas coisas, tá? Aí o que mais, pessoal? Mateus 15, 18 e 19. Mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e são essas que tornam o homem puro. Pois do coração sai o mau pensamento, homicídio, adultério, imoralidade, roubo, o falso testemunho e calúnia. Então, é do pensamento, o mau pensamento, por isso que a gente não pode ter mau pensamento, que é o pensamento negativo, né? Aí sai do coração isso, sai com essa frequência, então você começa a se comportar do jeito que ele está falando. Pode cometer homicídio, adultério, imoralidade sexual, roubo, né? E aí por aí vai, tá, pessoal? A bagaceira acontece. O que mais? Salmo 94, 19. Quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. Então, é isso, tá, pessoal? Deus, ele vai trazer alívio. Você está entrando na ansiedade, seu pensamento, ele vai equilibrar isso aí. Então, quando a gente se chega a Deus, trabalha, é muito bom, tá, pessoal? Porque a gente começa a entrar no equilíbrio, nosso pensamento, nossa emoção. O pau pode estar comendo aqui, tá, pessoal? Mas a gente está na nossa paz. A gente está guardado, a nossa mente e coração em Cristo Jesus, tá? É isso. Por isso que é importante a fé em Deus, o trabalho da espiritualidade, para a gente ter um pensamento positivo. O que mais? Josué 1, versículo 8. Não deixe de falar a palavra deste livro da lei e de meditar nela de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nela está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Então, o que é a recomendação de Deus para Josué, pessoal? Que ele não deixasse de meditar no livro da lei. Então, nas escrituras, naquilo que Deus deixou. Medite nela dia e noite. Medite na Bíblia. É bom que vai limpar os pensamentos mal, tá, pessoal? Né? E você cumpra fielmente o que nela está escrito. Então, coloque isso em prática, né? No seu coração e coloque isso em prática. Só então seu caminho prosperará e você será bem-sucedido. Só assim acontece, tá, pessoal? O que mais? Romanos 12, versículo 3. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, não tenha de si mesmo o conceito mais elevado do que deve ter, mas, ao contrário, tenha um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Então, tenha seus pensamentos equilibrados. Não ter um conceito mais elevado, então, porque vai tirar você da frequência, pessoal. Tá? E tem muita gente saindo por causa disso, tá?
quer ser mais do que o... eu sou mais. Eu tenho não sei o que diploma. Eu tenho um diploma de Harvard. Eu aprendi. Já foi, tá? Esse daí já desceu a ladeira, pegou aqueles patinetes, desceu a ladeira sem freio, tá? Já foi, saiu da espiritualidade. Porque você tem que ser humilde, tem que ter a humildade, a coisa equilibrada, entender tudo, sabe? Entender o processo que a gente está passando. Ao que mais? Efésios 4:17. Assim eu digo a vocês, e no Senhor insisto, que não viva como gentil que vive na inutilidade do pensamento. Então, a gente não pode ter agora pensamento inútil, tá, pessoal? Pensamento que não vai fazer com que traga benefício a gente. A gente não pode. O gentil anda assim, na inutilidade, só pensando bobagem, só fazendo bobagem, só pensando assim. Gentil é aquele que não é de Israel, que não é da igreja, não é espiritual. Essas pessoas gentil é pagão, não tem Deus, tá? Entende, pessoal? Ao que mais? Romanos 12, versículo 2. Não se amolde ao padrão deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da sua mente, para que seja capaz de experimentar e comprovar a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Então, a gente não pode pegar nossa mente, se amoldar com o padrão que esse mundo está. É por isso que a gente despertou, já para sair dessa frequência, tá? A gente não pode agora se amoldar do que o mundo quer assim. As pessoas estão fazendo assim. Faça diferente. Por isso que meus vídeos aqui, todo mundo está fazendo aí. Eu estou fazendo diferente. Reúno tudo aí, tudo, né? Psicologia, misturo física quântica, misturo a Bíblia. Estou fazendo diferente. As outras pessoas estão fazendo do modo dela. Eu não posso andar de acordo com o mundo. Então, aí, pela renovação da sua mente, né? Para que seja capaz de experimentar e provar a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Aí você vai experimentar, tá? O que mais? 1 Coríntios 14, 20. Irmão, deixe de pensar como criança. Então, é proibido, tá, pessoal? A gente não pode mais ter um pensamento de criança. É só a minha igreja que é verdade. Esses pensamentos de criança, tá? Com respeito ao mal. Seja criança, né? Tenha a vibração de uma criança inocente, né? Mas o modo de pensar seja adulto, com responsabilidade. Porque a gente tem que ter responsabilidade, tá? Ao que mais? Romanos 8, versículo 5 até o 7. Quando quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Então, está preso ao ego, né? Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o Espírito. Deseja. Então, é um homem espiritual. A mentalidade da carne é morte espiritual, né? Mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Então, é uma vida e paz no Espírito. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, a leis espirituais. Quem está no ego não se submete, nem pode fazer. Então, você tem que, para obedecer a leis espirituais, você tem que ser espiritual, andar no Espírito, pessoal. E você vai andar com esse pensamento positivo. Entende, pessoal? É claro, né? É claríssimo. Aí o que mais? Hebreus 3:1. Portanto, santos irmãos, participante do chamado celestial, fixe o seu pensamento em Jesus,
apóstolo e sumo sacerdote, que confessamos. Se é que você confessou a Jesus, você tem, se você é um santo que foi chamado para a espiritualidade, despertou a sua consciência, você se tornou irmão espiritual em Cristo, né? Participante do chamado celestial, então você teve um chamado celestial. Então, fixe seu pensamento em Jesus. Então, é nele que a gente tem que fixar o nosso pensamento. Entende? É ele que está nos orientando, é ele que está nos guiando, está nos equilibrando nosso pensamento, nossa mente, nossa emoção. É ele que está trazendo esse equilíbrio. Tá? Que mais? Efésios 4, 22 até o 24. Quanto à antiga maneira de viver que vocês foram ensinados, a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejo enganoso. Então, o apóstolo Paulo ensinaram os irmãos a se despir do velho homem. Qual homem? É o homem que veste despir. Despir é como se você veste uma roupa. Então, do homem do ego, a gente tem que se despir dele e se revertindo agora e serem renovados do modo de pensar. Então, vamos ter um novo modo e se revertir do novo homem. Como é que a gente se reverte do novo homem? Quando a gente muda o pensamento negativo para o pensamento positivo. É por isso que o Paulo fala lá, né? Aquilo que for puro, amável, de boa fama, pense nisso. E aí você vai estar se revertindo desse novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça, vai praticar justiça, em santidade, né, separado, proveniente da verdade. Então, que fala a verdade, esse homem espiritual. Então, será que você já despertou? É um homem ou uma mulher espiritual? É aí, pessoal, para você pensar, tá? Aí o que mais, pessoal? Mas eu tenho que fazer essa pergunta, né, pessoal? Porque, nossa, pessoal, tem muita gente fora ainda aí, tá? Da espiritualidade. Mas é isso. É devagarzinho, tá? Até você encontrar aí a espiritualidade verdadeira, tá? Nossa espiritualidade falsificada aí, com mentira, com engano. Ontem eu larguei o doce, né? Falando sobre isso, né? Aí ele fala, Provérbio 4, 23. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelo seu pensamento. Então, tenha cuidado. Qual é o cuidado que a gente tem que ter? A gente não pode ter pensamento mal, pensamento negativo, né? Pensamento por quê? Porque a nossa vida é dirigida por esses pensamentos. A gente vai atrair coisas, né? Você viu que nosso pensamento é magnetismo, é como um imã. Então, quando a gente pensa, irmão, mas eu não fiz nada, eu estava. Mesmo você parado aí pensando, se você está pensando em coisas mal, você vai atrair para você, pessoal. Não tem para onde correr, tá? Porque as pessoas pensam que é só quando eu fazer as coisas. Não. Por isso que Cristo falou, né? Se você já pensou com a mulher, já em se deitar com a mulher, você já adulterou com ela. Nossa, só não pensar, né, velho? Já tá adulterando, já acabou, tá? Então, por quê? Por isso que a gente tem que ter cuidado com o que a gente tá pensando, pessoal. A gente que é desperto, né? A gente tem que ter essa preocupação. Cuidar do nosso pensamento, da emoção. Então, essa é a nossa dificuldade aqui, pessoal. Em trabalhar essa nossa espiritualidade aqui. Porque o que tem de consciência ainda que vem, ataca a gente, fala mal da gente, faz coisa com a gente e a gente fica tentando conciliar essas coisas. Então, essa é a dificuldade da gente, tá? A gente que é um ser espiritual, despertou a consciência, a dificuldade da gente é essa.
tá? A daquele que é espiritual. Aquele que não é espiritual, ele não tá nem aí, tá, pessoal? Tá agindo erradamente, tá nem aí, tá? Tá impuro mesmo, tá nem aí. Mas a gente que tem um compromisso de manter uma frequência, de a gente ter a comunhão com Deus, a gente sofre muito, tá? E a gente encontra dificuldade nisso. Essa é a nossa dificuldade, tá, pessoal? O que mais? Tito 1,15. Para os puros, todas as coisas são puras. Mas para o impuro e descrente, então, aquele que não crê, né? Nada é puro. Então, nada é puro, tá tudo errado, né? De fato, tanto a mente, né? Como a consciência deles estão corrompidas. Então, a mente, né? Tá confusa, tá corrompida. E a consciência também tá perturbada, tá corrompida. Essas pessoas que descrente, acha que tudo é impuro, não tem mais jeito, tá? Tem alguns desses aqui que eu tô vendo aqui na internet, tá, pessoal? Que não tem jeito, nada, todo mundo é impuro mesmo, todo mundo vai se dar de mal mesmo, sabe? Então, essa daí já tá com a mente corrompida. Eu sinto muito, tá? E isso está acontecendo com muitas pessoas. Tenho visto aqui muito na internet, tá, pessoal? E essas pessoas ainda vêm para a internet para tentar matar a crença da pessoa, né? A pessoa está numa crença errada, aí ela fala aí, ó, tá errada, não sei o quê. Aí não tem agora a crença verdadeira. Não tem aonde a gente não tem o verdadeiro agora. Porque algo lá tá errado. Tá errado aí, ó, tá não sei o quê. É igual também ele acha algumas contas, aí a Bíblia tá errada. Tá toda errada, não serve não, aí, ó. Então, quer matar a crença da pessoa? Você tem que fazer com que a pessoa coloque a crença no verdadeiro, pessoal. Não é matar a crença da pessoa. E tem esses daí, tá? Que aparecem na internet. Cuidado, viu? Pode matar sua fé, tirar sua espiritualidade, viu? Quando vê, você já está morto espiritualmente, longe da presença de Deus, você não está conseguindo nem trabalhar mais a espiritualidade. Teve muitos que chegaram aqui no meu canal assim, pessoal. Sem ânimo, não queria mais orar, ler a Bíblia, meditar, não queria mais nada. Estava todo. Então, por causa desses pensamentos aí, tá? Aqui, quando ele começou a me escutar, ele começou a ter ânimo, começou a meditar, já começou a dar uma frequência melhor nele, né? Teve pessoas aqui no meu canal. Entende a importância dos meus vídeos aqui, pessoal? É de suma importância, tá? Eu sei disso, mas eu estou trabalhando, tá? A não ser se meu aparelho aqui danificar, alguma coisa eu não consiga fazer, tá? Eu vou pedir perdão a vocês, desculpa, mas até o negócio resolver para eu voltar a gravar de novo para vocês, tá, pessoal? É assim, mas enquanto tenho saúde, vida, que o recurso estão aqui para eu usar, eu vou trabalhar para que eu faça o bem para as outras pessoas, tá? Essa é a minha missão, tá, pessoal? Não tem para onde eu correr mais, tá? Não tem para onde eu correr. É daqui para a glória. Aí o que mais, pessoal? 1 Tessalonicenses 4, versículo 4 e 5. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejo desenfreado como o pagão que desconhece a Deus. Então, o nosso corpo também, pessoal, ele precisa estar controlado, as energias dele, porque você sabe que o nosso corpo é de energia. Você vê ele falar? Nosso corpo é energia também. Tem energia, então precisa controlar, né? De maneira santa e honrosa. Então, essa maneira santa e honrosa. Então, a gente usar essa energia do corpo de maneira santa e honrosa.
tá? Principalmente a energia sexual, tá? A gente vai usar essa energia, mas da maneira que a espiritualidade quer que a gente, não de uma forma totalmente desenfreada, descontrolada, né? Dominada pela paixão. Então você está no desequilíbrio. Quando uma pessoa tá desequilibrada. Como os pagãos. Então, quem é o pagão? Pagão é aquele que não tem um pai. Pessoas que ainda não têm um pai para ele. Ele não é filho de Deus, tá? Que desconhece a Deus. Então, não conhece a Deus essas pessoas. Não tem intimidade com Deus. Então, é pagão. Todas as pessoas que não despertaram, não têm uma ligação, intimidade com Deus, com a sua espiritualidade, ela é pagão, pessoal. Ela não é filho ainda. Então, para ela se tornar filho, ela precisa nascer do Espírito. É o que Cristo falou para Nicodemo lá, que ele não entendeu nada. Hã? É o que você está falando, Senhor? Ele diz, é necessário que o homem nasça da água e do Espírito. Então, da palavra e do Espírito. Tá? Então, foi o que Cristo falou com ele. E ele não entende como é que o homem pode nascer, como é que pode voltar para a barriga da mãe. Então, ele está pensando que é esse nascimento da carne aqui. Você vê como a pessoa é carnal, ele pensa logo o quê? Como é que pode voltar? Ele perguntando, na barriga da mãe, e nascer de novo. É o nascimento espiritual e ele não entendeu, tá? Então, tem que saber controlar de maneira santa e honrosa. Aqueles que é espiritual, ele tem que usar a energia do corpo dele, né? Não vamos deixar de usar, porque são energia que Deus colocou no nosso corpo, principalmente a sexual, a gente vai usar, mas de maneira equilibrada, santa e honrosa, que a gente não fique descontrolado por esse desejo, deixe a gente descontrolado, tá, pessoal? Então a gente entra no equilíbrio e usa essa energia, né? Os pagãos, as pessoas que estão, olha como elas lidam com essa energia, principalmente a sexual aí. Olha como as pessoas lidam aí, pessoal. Totalmente fora do controle, totalmente dominado pela paixão. Ó, fazendo cada coisa aí, tá, pessoal? Que, pelo amor de Deus, tá? Sai da frente, tá, pessoal? Então, é um descontrole emocional, então, pelos pensamentos, então, desejo, pensamento lascivo, tá? Um descontrole totalmente muito grande, tá, pessoal? Isso não é só homem, não, tá? Homem e mulher, tá, pessoal? Eu vi aqui uma mulher na internet aqui, nossa, pessoal, aquela dali tá desenfreada, tá? Aquela dali tá desenfreada mesmo. Mas é isso, porque se não tem o controle, né? A sua mente não controla o seu corpo, trabalha as energias do corpo, tá? Essas coisas, então, acontecem essas coisas, tá? Você perde o controle. Então, por isso que a ajuda de Deus, da espiritualidade, é importante. A fé, a conexão com Deus vai ajudar você nessa caminhada, tá, pessoal? É isso. Não tem pau de correr. Você quer que eu corra para onde? Me diga aí. Esses meus bordão tá dando o que falar aí, né? Tá fora das vezes, né? Dormindo como nana, neném, né? Tem muita gente aí pegando o meu bordão, tá, pessoal? Mas é isso, tá? E eu espero que meus bordão até façam bem a você, tá, pessoal? Então, agradecer a vocês, tá, pessoal? Acabou aqui, agradecer a vocês, a Deus, a espiritualidade, tá? Por tudo, tá, pessoal? Vocês têm ajudado aí, algumas pessoas têm ajudado, tá, pessoal? Mas é isso, sempre aparece problema. Agora eu tenho que resolver isso aqui, o áudio aqui do meu celular, tá, pessoal? Ele tá com problema, eu acho que no final desse mês aí
Vou fazer isso aí. Mas por enquanto eu estou gravando assim aqui o meu celular aqui, tá? Para que vocês não fiquem sem ouvir aqui a mensagem da espiritualidade, tá bom, pessoal? Eu me preocupo muito, tá? Para que vocês tenham aí a esperança, uma palavra positiva para você continuar a sua caminhada, tá? Eu também continuar a minha caminhada, tá, pessoal? Então agradecer, tá? Eu sei que tudo vai ser resolvido, tá, pessoal? Agradecer a Deus, a espiritualidade, né? Até a próxima, se Deus e essa espiritualidade permitir. Tchau!